Então vamos lá, pessoal, para o conteúdo do curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio, a disciplina Sistema de Informação Gerencial em Agronegócio. Tema da aula de hoje: Tecnologia e Sistemas de Informação, Fundamentos e Conceitos. Meu nome é César Augusto Costa Nascimento, sou o coordenador da disciplina e estarei passando esse conteúdo para vocês aqui, equivalente à aula 2 do dia 9/8. Então, pessoal, primeiramente fazer uma breve discussão, né, com relação a sistemas de informação. Então, o próprio nome já diz, né, algo sistematizado com a quantidade de informações organizada, né, geralmente ligada a um banco de dados. E essa questão da tecnologia da formação, né, algo que está informatizado, que segue uma certa tecnologia, né? Esse mundo informatizado que a gente vive hoje, a facilidade que a gente tem de acessar esses sistemas, né? Então, isso é importante dentro de todas as áreas, né? Inclusive tanto na parte gerencial, mas o que a gente tem que levar em consideração principalmente pelo fato da organização e da sistematização, né? Então, aqui é um caso da própria General Electric Company, né, que ela revolucionou os seus negócios quando ela adotou o e-business e o e-commerce, né? O e-business é as negociações, ou seja, você tratar de negócios através de um sistema informatizado. Então, a própria Netflix tem esse exemplo, né? A gente não lida com pessoas, é tudo através de um sistema. E o e-commerce, que é a própria realização de compra de produtos através da internet, né? Então, isso já é bem difundido hoje no mundo, né? E a facilidade que isso traz para nós, até novos postos de trabalho, né? Novas profissões voltadas para esse mercado, né? Inclusive foi até impulsionado pela época da pandemia, onde as pessoas hoje trabalham com isso dentro de suas casas, né? Então isso aí traz aí uma eficiência dentro do desenvolvimento da empresa e ela faz parte aí de um mundo moderno e competitivo, vivendo essa realidade. Então, em 1999, a General Electric ela fez essa transformação digital, né? O Jack Welch, o seu presidente, incentivou a reconstrução dos negócios, adequando à internet, né? O boom lá de 2000, né? A questão da tecnologia, os avanços da internet, o mundo globalizado, né? Então, ele, na verdade, ele teve essa visão, tendo a ideia assim que se ele não se atualizasse, a empresa não se atualizasse, poderia vir a ruir aí por conta dessa competitividade que já existe por conta da presença das empresas.com, né? Então, essa é uma realidade. Então, com relação ao e-business, que são os negócios, né, desenvolveu sistemas de e-commerce para conectar fornecedores e clientes. Então, o e-business, o e-commerce é na questão da compra de produtos e o e-business, a negociação entre os seus fornecedores. Isso aí agilizou a questão do gerenciamento. Os resultados, então, em 2001, logo 2 anos depois, né, foram impressionantes, né, com uma meta aí de US$ 1 bilhão, né, alcançada com os benefícios tangíveis a essa transformação digital. Então, esse é um case de sucesso, como é o caso da General Electric. Tá, então, a gente tem que submeter esses componentes básicos, né, que você já deve ter visto, eu já deve ter falado aí. Quem já assistiu minha disciplina de gestão ambiental no agronegócio, eu tive alguns conteúdos que foram relacionados a essa parte de informatização, tecnologia, inovação. Então, alguns termos aí que são importantes, né, nesses primeiros conteúdos do mês de agosto, a gente vai falar bastante sobre isso para depois a gente partir para outras coisas um pouco mais detalhadas, né? Então, com relação aos inputs,
né? Então, entrada, input é entrada, né? Então, são dados que entram dentro de um sistema, né? E nesse sistema eles são processados como dados e instruções. Então, é a entrada de dados, né? O processamento por si próprio, você pega esses inputs, esses dados, processa e converte aí em produtos. Então, por exemplo, um exemplo clássico dentro da tecnologia de drones. Como que a gente faz? A gente vai lá, coleta as fotos, processa dentro de um programa e no momento final a gente tem um produto, um mapa, uma curva de nível, que aí pode ser utilizadas em programas, que aí são programas de geoprocessamento, ou em equipamentos que você pode colocar diretamente lá numa máquina, no próprio GPS de uma máquina, para poder auxiliar aí nas construções dos terraços, das curvas de nível. Isso aí já é um exemplo clássico, né? E os outputs, no caso, é açaí, como eu já comentei, que pode ser esses produtos aí. E também podem ser relatórios, gráficos, cálculos, né? Ou seja, são informações finais que vão auxiliar, né, na constituição de um projeto, na finalização do projeto e, consequentemente, aí, ter uma visão do projeto como um todo. A coleta de dados, então, novamente, se submetendo ao exemplo do drone. No caso da coleta de dados, é coletar fotos através do drone. Ou, em um outro exemplo, dentro da agricultura de precisão, é você coletar amostras de solos georreferenciadas. Então, você reúne esses dados. Processamento também é um termo que todo mundo já conhece, mas vale a pena ressaltar novamente, que é essa etapa de processar as informações e transformar em informações úteis. Então, tem que ter essa fase de processamento. Não tem como ter uma entrada dados e ter saída sem ter processamento, né? O armazenamento, isso aqui já é algo bem complexo hoje em dia. Eu não sei se vocês se deparam com isso hoje, mas a dificuldade que a gente tem de armazenar informações, até mesmo por conta dos nossos dispositivos móveis ali, muita foto, muita informação, e às vezes memória não é capaz de armazenar tanta informação, e aí a gente tem que trabalhar com serviços de nuvem e, de certa forma, pagar por isso. Então, essa é uma grande realidade. Quando não é assim, é ter HDs aí de 1 tera, 2 teras, que é a capacidade existente, até mais aí, para poder armazenar esses conteúdos. Mas lembrando também da questão da organização. Então, com parte, por exemplo, um grande sistema, né? Então, por exemplo, sistemas organizacionais, instituições do governo, o que elas fazem? Elas coletam as informações, como por exemplo a Conab, coleta uma boa quantidade de informações com relação à produção agrícola do país e depois ela dissemina essas informações, né, e distribui através do site, né? Lógico que algumas informações não são disponibilizadas, são informações internas, mas grande parte dessas informações nos auxiliam aí com informações referentes ao agronegócio, né? Então, o portal da Embrapa é um exemplo, da Conab é um exemplo, o portal do Instituto Nacional de Meteorologia é um exemplo, né? Eles disseminam essas informações dos dados de precipitação, umidade, né? Dados que são coletados das estações meteorológicas, né? Então, e disseminam isso aí através de um site, de um portal, de uma plataforma. O Hidroweb é uma plataforma da ANA também, da Agência Nacional de Água, que fornece essas informações. Então, esses componentes, então, como é básico da informática, né? Então, a gente sempre vai ter o hardware, que nesse caso aqui eu estou falando com vocês através de um hardware, um equipamento, um computador, né? Que tem que ter esse hardware. Existem os softwares, então, por exemplo, o próprio Windows é um software operacional. Graças ao Windows e o pacote Office, eu consigo estar falando com vocês através dessa apresentação, mas existem outros softwares, né? Aplicativos, softwares utilitários, softwares específicos na área de engenharia, né? Então, até o exemplo dado do drone, existe um software específico para o processamento dessas informações, né? Relevante falar sobre isso. Os dados, né? Então,
até o momento que são dados soltos, né, que tem que passar por um processamento para virar informação. Né? Então, aquele exemplo que eu gosto de dar, o nome, as letras do alfabeto são dados. A partir do momento que ele monta o CESAR, formou meu nome. Isso aí torna-se uma informação. As redes que cada vez tornam-se mais rápidas, né? Questão da Wi-Fi, da fibra ótica, né? Mas antigamente as coisas eram bem mais lentas, cabos coaxiais, redes Ethernet. Hoje a coisa fluiu, até mesmo antigamente a gente não tinha fibra ótica, era coisa de grandes repartições, né? De grandes empresas. Hoje a gente tem fibra ótica em casa. Né? Então, para vocês verem o avanço das redes. E aí a facilidade hoje que a gente tem de abrir um vídeo no celular, por conta da rede da internet, do sinal da internet e também do sinal da Wi-Fi. Né? E hoje também com a questão do avanço aí das redes, como a rede, um exemplo da própria Starlink, que é uma rede satelital, né? Porque são vários satélites ao redor do globo, dando serviços de comunicação aí para o mundo inteiro, de qualquer lugar do mundo. Então isso aí já hoje é o avanço em relação a redes, é com relação ao exemplo da Starlink aí do Elon Musk. E não pode esquecer das pessoas, né? Então, o O'Brien mesmo fala que não adianta ter o computador e o software e não ter as pessoas, os recursos humanos, né? Não adianta ter só dados, redes, hardware e software. A gente precisa de alguém que execute essas atividades. Mesmo com a inteligência artificial, com a questão do machine learning, deep learning, que é o aprendizado da máquina, que ela aprende a fazer as rotinas e num, num, numa situação mais profunda ela melhora essa situação e trabalha em níveis mais profundos, mas precisa de alguém para poder programar isso e dar o start. Então, a gente tem que dar valor a essa questão do recurso humano também, né? Os usuários finais, os outputs, né? Então, saiu. Quem utiliza esse sistema de informação para realizar suas tarefas diárias. Então, por exemplo, no exemplo do drone, você vai ter uma curva de nível e vai usar no seu talhão lá para fazer as curvas de nível. Então, você vai usar, você é um usuário final desse produto. Então, se você vai lá e faz e puxa lá do Inemet um gráfico de chuvas de palmas entre os 2 últimos meses. Não sei se ele dá essa informação, mas ele acha que ele vai cobrar quando é uma série maior, mas ele fornece isso daí e você vai lá e toma suas decisões, né? Faz um estudo, ou você reúne, vai reunindo essas informações diariamente, se é possível, você monta seu próprio banco de dados, né? Então, isso aí auxilia e pode ver essas questões de usuário final entre as empresas, né? Como é o próprio exemplo lá da General Electric, que criou um sistema de e-business para poder lidar com os parceiros. Os grandes mercados fazem isso, né? O Walmart, Carrefour também trabalham com essa ideia também. Carrefour trabalha também com e-business e e-commerce. Faz as transações com seus clientes através de aplicativo e venda de produtos para os clientes e também tem sistemas aí para poder estar realizando as transações com seus fornecedores. No caso dos os outros usuários, especialistas em TI, então são profissionais responsáveis pelo desenvolvimento, então um analista de sistema, um programador, um técnico de informática, né, um desenvolvedor, ele é um especialista em TI, né? Um administrador de banco de dados, ele tem essa função aí de responsável por esses sistemas. Então essas profissões têm tido grande espaço no mercado de trabalho hoje, avançou, hoje tem diversos profissionais, né? Hoje existe a engenharia da computação, existe aí a incrementação da inteligência artificial, a necessidade hoje de profissionais nessa área, que pode ser você também, de repente, a partir de um curso desse de gestão, você
partir para a questão da informática, do desenvolvimento, aplicativos móveis, desenvolvimento de sites, porque hoje são profissões bastante procuradas e essas profissões atendem o agronegócio. E muito, né? Com relação às plataformas, aplicativos, as gestões de propriedades rurais através de aplicativos, isso aí já não é novidade mais. Isso já está muito bem difundido no mercado hoje. Então, os gestores, então, além dos profissionais que atuam na linha de frente, nós temos também aí os que são responsáveis, né? Então é mais voltado para o analista. O analista é aquele que supervisiona uma equipe de programadores, técnicos, né? E aí eles estão preocupados aí com as estratégias, né, voltadas para atender os objetivos da organização, tá? E aí tem todo esse cenário aí de gestão, né? Então esses caras aí que são os responsáveis pela análise como um todo e prospectar aí para melhorias do sistema, né? De repente aquisição de um novo software. Lógico que isso aí não é da noite para o dia, tem que ter aí uma avaliação, uma análise de risco, né? Uma análise econômica para ver a viabilidade disso. É igual, um exemplo dado para nós mesmos tem um Windows 10 no computador e veio o Windows 11. Qual que é você ou o seu gestor, né? O gestor da sua máquina. É viável você fazer essa mudança, né? Porque o Windows 11 já é um sistema operacional Windows, né? Que já é bastante evoluído, que de repente vai, de certa forma, dar alguns travamentos porque você não tem hardware suficiente para isso. Então, esse é o papel do analista, né? Analisar e tomar as decisões dentro de um estabelecimento, de uma empresa, né? Então, dentro das atividades do sistema de informação, então nós temos aí, né, a questão da entrada de dados, processamento e saída, que a gente já falou. Outras coisas similares, então, ó, coleta dados brutos, transforma os dados e sai relatórios. Relatório financeiro, relatório demonstrativo do mês, né? Um outro exemplo, então, por exemplo, você pega um aplicativo do celular, digitaliza um documento, né? Digitaliza um documento, analisa essa informação, a partir desses dados que foram analisados, você gera um gráfico, né? Então, né? Documentos de captura de transações, então, vamos supor que você pega lá dados numéricos, né? Faz uns cálculos de comparação, confronta essas informações. Por exemplo, dados de gastos que você teve no mês de julho, e aí você faz os comparativos, os cálculos comparando ao mês de junho, e você transforma isso em dashboards, né? Ou seja, representações gráficas, né? Sobre esses dados. Isso é muito feito hoje em dia e com muito sucesso hoje essa questão da criação dos dashboards, né? Então, com relação à importância desses sistemas nas organizações, é porque você entra num cenário competitivo, né? Você torna-se mais eficiente e te dá a possibilidade de conquistar alcançar novos obstáculos, que você entra num mundo mais competitivo e tem assim uma estrutura mais organizada para poder participar disso. E também sem falar na questão da própria tomada de decisão. Então, se você tem uma maior quantidade de dados que se transformaram em informações, vai facilitar a sua vida, né, para você tomar uma decisão. Levando esse exemplo para o agro, quanto mais amostras de solo você tiver do talhão, melhor vai ser representado esse talhão e você vai tomar uma decisão mais acertada com relação à adubação, né? Então, um exemplo voltado aí para a agricultura, né? Então, essa é uma realidade que nós temos aí, tá? Com relação à importância, se está automatizado, eu tenho eficiência, então eu posso alcançar, reduzir cada vez mais os erros, aumentar a produtividade e com certeza reduzir os custos a médio e longo prazo. Inicialmente, a curto prazo não é, porque você tem um investimento, logicamente você tem que investir em infraestrutura,
computadores de rede, né, para você sair do papel e montar um sistema, você tem que ter investimento em informática, isso é normal, né? E com relação à inovação, porque você está mudando, né? Inovar, como eu já até comentei em uma aula de inovação tecnológica, você sair, isso é dado ao termo de inovação tecnológica, que você sai lá do século XX e entra no século XXI. Um sistema informatizado, sistematizado, que dá critérios para as pessoas acessarem essas informações, hierarquia, né? De repente, nós, usuários finais, acessamos de uma forma, mas o que trabalha lá no Instituto Nacional de Meteorologia tem um outro acesso diferenciado. Com relação à própria segurança também, né? Então, isso aí tem que ter essa preocupação, com certeza. Né? Então, esse aí é um assunto inicial com relação aos sistemas de informação. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Bons estudos.